Oi pessoal, professor Russo Born, conhecimentos gerais e atualidades aqui no 7º pré-vestibular, reforço escolar. Vamos fazer um reforço escolar sobre uma questão bastante interessante sobre globalização. Globalização é um tema muito cobrado, né? No Enem, nas universidades federais, na UFSC, na região sul do Brasil, ok? Então vamos lá fazer a correção desse tópico bastante interessante aí, beleza? Vamos lá então. Sobre a globalização, assinale a alternativa que não condiz com a realidade. Lembra que quando você vai fazer a prova, geralmente as pessoas estão nervosas e não se atentam se a questão, a alternativa pede certo ou errado. Então, atenção, quanto mais questões você resolver, mais tranquilo você vai chegar no dia de fazer a sua prova, né? Na sua universidade, que é onde as pessoas estão aí focando bastante, ok? Então vamos lá, continuando na resolução do nosso exercício aí. Então, sobre a globalização, assinale a alternativa que não condiz com a realidade. Você vai lembrar que globalização quer dizer a interdependência entre os países. Interdependência muito mais do que a dependência. Na época da colônia, você tinha uma dependência. Brasil, esse território, ele era dependente das decisões, então, do rei de Portugal, né? E, hoje em dia, existe a globalização, onde os países têm negócios e fazem investimentos portentosos em outros países. Então, existe uma interdependência crescente entre esses países aí, ok? Então, vamos lá. Ele quer a que não condiz com a realidade, ele quer a incorreta. Pode-se dividir a globalização em econômica e cultural, correto, né? Nós temos então aí a econômica porque existem relações internacionais de comércio portuário, grandes navios, navios de 400 metros de polpa a proa, na verdade, levando aí cerca de 23, 25 mil contêineres. Isso é algo incrível se compararmos com as caravelas no passado, que levavam aí 30 toneladas, né? Hoje em dia, as caravelas, as embarcações levam cerca de 360 mil toneladas, é algo realmente espantoso, e os navios estão ficando cada vez maiores ainda, né? Então nós temos aí, divide-se a globalização em econômica, e você sabe que hoje em dia quem está se impondo no mercado internacional, nós estamos em 2023, é a China, querendo implantar uma nova rota da seda no planeta, utilizando para isso então a sua moeda, o yuan, fazendo parcerias econômicas, chegando com trens, trilhos de trens de comunicação até hoje em dia a Península Ibérica, atravessando a Ásia, também chegando na Inglaterra. Então, estão fazendo uma conexão econômica global, produzindo para o planeta inteiro. E você lembra que a pandemia que atingiu o mundo, né, favoreceu muito a China. O Brasil, por exemplo, ao invés de produzir máscaras aqui, equipamentos médicos aqui no Brasil, deu prioridade para a aquisição de fora desses equipamentos, inclusive remédios, né? O Brasil podia ter produzido aqui vacinas com o Instituto Butantan, mas o Brasil preferiu então fazer importação de vacinas, Coronavac e assim por diante. Então, a China vendeu muitos equipamentos pulmonares, muitas máscaras, roupas para uso hospitalar. Então, a China cresceu muito durante a pandemia, produzindo para o planeta mais ainda. Então, hoje em dia, qualquer lugar que você vá tem produtos que vêm da China. No passado, produtos bastante simples, hoje de grande complexidade e qualidade. Então, a China coloca-se no mundo como um mercado altamente interessante, investindo muito em ouro e querendo implantar, então, relações comerciais muito fortes que ameaçam hoje em dia as economias hegemônicas, como Estados Unidos e como, então, os países da União Europeia. Continuando, então, a nossa análise, né? Pode-se dividir a globalização em econômica e cultural? Sim, cultural, porque quando um produto chinês vem para o Brasil, aqueles
hashi, aqueles palitinhos, né, para se comer. Então, isso modifica a cultura na forma de música, na forma de filmes, né, vestuário, alimentação. Então, é algo bastante interessante e correto, assim. Então, pode se dividir? Sim, pode se dividir, correto essa alternativa. B, a propagação de informações de maneira rápida e o maior contato com diferentes povos e cultura são vantagens da globalização, com certeza, né? Você tem aí comunicação rápida, hoje em dia você tem a internet então surge muito forte a partir de 1969, quando os Estados Unidos então cria uma forma de comunicação muito rápida em longas distâncias, temendo na Guerra Fria um ataque então da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então depois o WWW, né, World Wide Web, que hoje em dia é utilizado aí muito, então se expandiu pelo planeta na década de 90, foi o grande boom da internet, ok? Então correto essa alternativa. Então diferentes povos e culturas são vantagens da globalização com essa comunicação, esses contatos muito rápidos, correto, essa alternativa, legal. A padronização do consumo e o aprofundamento das desigualdades socioespaciais são algumas de suas vantagens absolutas. Meu, padronização do consumo até pode ser, né, alguma coisa nessa relação de você então ter facilidade para você produzir em um nível planetário, você padroniza a produção e você, quando alguém vai comprar um automóvel, alguma coisa assim, ele escolhe a cor que ele quer, se quer um banco de um jeito, se quer roda do outro, né? Então dá a aparência de que esse carro está sendo, esse produto está sendo então escolhido a dedo, mas é uma padronização. Então a padronização facilita a produção em grande escala. Então realmente padronização e a desigualdade socioespacial não é, com certeza, uma vantagem, né, das absolutas. Então, essa questão aqui está, obviamente, incorreta. Né? Seus efeitos, a globalização, né, se tornaram mais intensos no Brasil a partir da década de 1990. Sim, você vai lembrar que na década de 90, quem estava no poder era o Fernando Collor de Mello, né, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que assume em 90, e aí então ele renuncia em 92, ele renunciou, mas já tinha dado o início ao processo de impeachment, e como ele renunciou, tinha que ter parado o impeachment, mas aí as grandes mídias daquela época, né, se sabe quais são as grandes mídias de massa, né, essas mídias aí chamadas de venáveis, né, essas mídias tinham já montado todo um cenário e elas decidiram que os políticos deveriam continuar o show, né? Então foi televisão, jornais, revistas, né, se locupletaram vendendo toneladas aí e tudo mais. Então, o Collor de Mello implantou no Brasil então a globalização, abrindo fronteiras, né, trazendo produtos importados de fora, tentando controlar a inflação, e foi um desastre, né, um desastre aí a administração e quebrou o Brasil, muitas empresas foram à falência, era uma época de dificuldades gigantescas, época então do Collor de Mello. Né? Então, seus efeitos se tornaram mais intensos no Brasil, a globalização a partir da década de 90, sim, 92 então, o ex-presidente Fernando Collor de Mello então foi afastado, né, do governo. Correta essa alternativa. Letra E. A globalização é um processo que aprofunda a interdependência entre os países, com certeza, né? Então nós temos a globalização. No passado os países eram independentes. Atualmente países fazem poderosos investimentos em outros, inclusive para você montar hoje em dia um avião, por exemplo, as asas são feitas em um país, as rodas são feitas no outro, as turbinas são feitas no outro. Então eles precisam se conectar para que um outro país monte toda essa estrutura. Se um país tiver guerra, tiver uma peste, tiver então um colapso ecológico, tiver um terremoto e impactar naquele país,
na forma de transporte, ou na produção industrial, ou na produção elétrica, essa peça que tem que ser remetida não vai, então para aquele avião, não funciona. Então hoje em dia existe uma interdependência, acontece uma guerra em um país, essa guerra não interessa ao sistema econômico, né? Então é algo que promover o crescimento, promover o desenvolvimento, promover a educação, promover, né, obras e infraestrutura, isso faz com que a globalização fique cada vez mais eficaz, né? E ainda existe o problema das grandes desigualdades. Mas então, essa alternativa, né, a globalização é um processo que aprofunda a interdependência entre os países, sim, se houver uma queda econômica, por exemplo, como aconteceu com os países europeus do PIIGS, PIGS, né? Pig é uma palavra em inglês que quer dizer porco, né? Então, esses países do chamado PIGS não gostaram de ser colocados nessa ordem, mas eles querem dizer o quê? Países sujos, países porcos? Não, né? Países de economia fragilizada. E aí, então, a Europa, em 2008, sofreu o impacto muito grande de um refluxo negativo econômico. E isso, então, vem até hoje em dia, 2008 até 2023, ainda permanece, então, uma grande problema de recuperação dessas economias. Então, a interdependência faz com que os demais países no sistema econômico capitalista venham, então, a se ressentir com a crise econômica da Europa, né? Então, correto essa alternativa aí. Então, pessoal, fizemos uma correção sobre um tópico de geopolítica, né? Geopolítica no caso da globalização. Nós somos aqui uma área de reforço escolar, se você precisa melhorar seu desempenho escolar, se você precisa estudar para provas, corrigir questões, nós temos professores aqui no reforço escolar, o sétimo reforço escolar de matemática, química, física, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Entre em contato, então, pelos telefones que estão no seu vídeo, ok? Entre em contato, agende o seu horário, informe-se e a gente se vê, então, no próximo vídeo, ok? É isso aí, até a próxima.